Boa tarde, pessoal. Tudo bem por aí? Meu nome é Michele, eu sou da Coordenadoria de Doenças Crônicas da SES, represento a Gerência de Oncologia e Cuidados Paliativos. E hoje eu recebi, hoje não, né? Hoje eu estou aqui a convite da escola, numa parceria para a gente falar um pouco sobre nutrição. A minha formação é em nutrição. E a gente vai entender, como a gente está no mês do Outubro Rosa, né? Então a gente vai entender um pouco mais o que a nutrição pode fazer por você, né? Na questão da prevenção do câncer. Então a gente vai ter um bate-papo essa tarde a respeito disso. A gente vai compartilhar a tela aqui para vocês irem acompanhando, tá? Então o nosso papo ele é de fato sobre a nutrição no câncer de mama e sempre pensando no foco da prevenção. Nós lá na secretaria, esse mês, né, lançamos a campanha do Outubro Rosa, mais precisamente sexta-feira que passou, e o foco todo, ele é no sentido de prevenção. Eu acho que esse é o ponto principal aqui da nossa conversa. Vamos indo adiante. Para a gente entender o câncer de mama, ele é uma doença multifatorial, né? Então, que a idade interfere, tem questões endócrinas, né, hormonais, fatores ambientais e fatores genéticos. Por alguns deles, né, genético, idade, endócrino, a gente não tem muito como interferir neles. Agora, nos fatores ambientais é onde a gente pode interferir. E agora, no próximo slide, a gente já consegue entender um pouquinho melhor. Pode passar. Quando a gente fala, então, em fatores ambientais que estão relacionados à prevenção do câncer, a gente tem a alimentação saudável, o controle de peso, a bebida alcoólica, a amamentação e a atividade física. Tirando a atividade física, todos esses outros itens, eles são englobados dentro da parte nutricional. Que a gente pode estar cuidando deles assim diretamente através da nutrição. E a gente vai focar neles, principalmente a alimentação saudável, que através dela eu consigo ter um controle de peso e também através dela eu posso limitar ou diminuir aí o meu consumo de bebida alcoólica. Para a gente começar entendendo, o INCA ele tem várias recomendações sobre a prevenção do câncer de mama. E agora a gente vai conhecer algumas delas e entender quais delas têm relação com alimentação. Esse folderzinho do INCA, eu acho ele muito legal porque ele traz as principais recomendações, que seria manter o peso saudável, e a gente consegue manter o peso saudável através de uma alimentação equilibrada, ser fisicamente ativo. Então, quando eu sou fisicamente ativo, na maioria das vezes, eu também consigo ter um controle e um manejo do meu peso. E a atividade física, então, ela tem duas serventias aí nessa recomendação, né? Tanto a manutenção do peso, quanto o benefício que ela mesma gera para o organismo. Evitar bebidas alcoólicas, também está diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer. E amamentar até o 6º mês de vida, de forma exclusiva, e, se possível, até os 2 anos de idade. A questão da amamentação, ela protege a mãe pelo restante da vida, né? Então, não importa se você amamentou, teve só um filho, amamentou, quanto mais você amamentar, melhor. Mas tendo uma gestação com amamentação, você já tem a proteção. Ali a gente tem depois um dado que é bem relevante, que por ano, esse dado é de 2022, é estimado que 74 mil novos casos de câncer de mama aconteçam no Brasil. E depois, do ladinho, vem ali com 17%, que eu acho que esse é o dado foco para a gente pensar, é que 17% dos casos podem ser evitados se houver hábitos de vida saudáveis, se houverem, né? Então, assim, o Ministério da Saúde ele chega a falar em 28%. Então, se a gente ficar entre 17 e 28, é bastante coisa. Então, só que a definição do hábito saudável, a mudança do estilo de vida, ela está muito ligada à minha decisão, né? O que eu vou fazer para mudar
Então, o que eu posso inserir de boas práticas, né, alimentares, de atividade física e outras coisas, para que a gente, de fato, tenha mudanças nesse hábito e a gente possa prevenir e se proteger do câncer de mama. Porque, de uma maneira geral, a gente pensa que o câncer de mama, ele acontece de forma meio que aleatória, né? Tipo, tive um infortúnio e estou com câncer de mama. Mas não, a gente consegue prevenir essa parcela, pelo menos esses 17% a 28%, através de bons hábitos. Então, o INCA, ele tem algumas recomendações da parte de nutrição para prevenir o câncer, e é onde a gente vai entrar agora. A recomendação que interfere diretamente na parte de alimentação é em relação ao consumo de carne. Eu vou passando um por um desses itens, conversando um pouquinho para a gente entender melhor, né? Então, a gente tem aí um consumo de carne vermelha até 500 gramas na semana. Então, isso é importante para que a gente consiga prevenir o câncer. Evitar alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados, eles interferem também diretamente no desenvolvimento do câncer. Um outro item seria a gente ter alimentos de origem vegetal como a base da nossa alimentação, tá? E depois, mais adiante, a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, para a gente conseguir entender. Então, quando eu coloco os vegetais como base da minha alimentação, eu consigo ter um fator de proteção em relação ao câncer. Outro item fundamental é evitar carnes processadas, tá? Então, aqui a gente está falando de presunto, peito de peru, salsicha, essa turma toda aí dos embutidos, né? Elas precisam ser evitados. E um dado bem importante que o INCA traz para a gente é que esse item em específico, né, as carnes processadas, elas são tão nocivas para o nosso organismo como o fumo, né, como o cigarro. E a gente não tem essa noção, né? A gente consome sem pensar desse jeito. Muitas pessoas optam por não fumar, mas acabam utilizando esses alimentos, né? Então, vale o alerta em relação a isso. Outro ponto importante em relação ao desenvolvimento de câncer é a água quente. Ela está mais relacionada aqui a outros tipos de câncer, não ao câncer de mama, mas eu quis trazer também porque tem relação com a alimentação, né? Então, ali tem uma figurinha de um chimarrão, porque é onde no Brasil é consumida a maior quantidade de água quente. Mas se eu tomo chá muito quente, também pode estar correndo o risco de desenvolver algum tipo de câncer. E outra recomendação é evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tá? E aqui, referente à bebida alcoólica, o que é importante a gente entender? Que não existe dose segura para a bebida alcoólica, tá? Se eu tomar um copo, se eu tomar meio copo, eu estou me expondo a um risco desnecessário. Então, destes itens aí, o que nós temos quando eu falo em alimentação saudável, os 4 primeiros que eu listei ali, o consumo de carne, os ultraprocessados, ter a base da alimentação de vegetais e o não consumo de carnes processadas, isso está englobado numa alimentação saudável, tá? Que naquele slide anterior a gente viu uma das recomendações do INCA, a alimentação saudável. Então, eu quis trazer um pouco mais esmiuçado, tá? Então, agora a gente vai entender um pouco melhor e desvendar essas coisas ali da alimentação. Como as minhas escolhas alimentares podem, de fato, reduzir o risco de câncer. Essa classificação dos alimentos, ela está sendo bastante utilizada, né, que eu acho que é o foco. A gente tem o guia alimentar e mais adiante eu vou falar um pouquinho dele, sobre como que eu escolho os alimentos que compõem a minha alimentação, né? Então, assim, a gente precisa ter numa quantidade maior os alimentos in natura, uma quantidade menor os alimentos processados e uma quantidade menor ainda os alimentos ultraprocessados. Se possível, até não tê-los na alimentação, tá? E assim, a gente pegou aí, por exemplo, o abacaxi e tem 3 formas de apresentação. Eu vou ter a fruta, eu vou ter o abacaxi enlatado e eu vou ter, quem sabe, um suco de pó com sabor abacaxi, né? Então, a apresentação é abacaxi, você vai ver nas embalagens ali dos últimos 2, uma fotinho de um abacaxi, mas de fato ele já perdeu em relação ao natural. Agora a gente vai entender um
pouquinho melhor e desvendar aí o que são os alimentos in natura, né? São todos aqueles alimentos obtidos diretamente das plantas e animais e que eles não tenham sofrido nenhuma alteração desde que eles deixam a natureza, tá? Então eu posso consumir eles praticamente de como eles deixam a natureza, né? Então eu pego ali os legumes, as hortaliças, vou ter que lavar, ok, mas ele não passou por processo nenhum de beneficiamento. O leite, eu tiro o leite da vaca, eu já posso tomar, né? O ovo também é a mesma coisa. Então esses alimentos, para a gente entender o que é in natura, da mesma forma que eu tiro da natureza, eu posso estar consumindo eles, tá? Agora, o próximo, pode passar para a gente, são os alimentos minimamente processados. Eu não sei se vocês lembram lá naquele slide que tinha o abacaxi em várias formas, a gente não tinha uma, como é que eu vou falar, uma estantezinha ali para o minimamente processado. Porque a gente entende ainda que ele passou por pouquíssimo beneficiamento. Então, eu tenho um grupo de feijões que eu preciso tirar da fava para poder consumir, eu tenho nozes, castanhas que eu tenho que tirar a noz de dentro do fruto para poder, as carnes, né, que eu tenho que passar por um processo de congelamento muitas vezes, o leite em saquinho, ele só passa pelo processo de pasteurização e já é colocado então dentro do saquinho. Então ele sofre um processo mínimo, tá? Antes da nossa aquisição e do nosso consumo. O próximo slide, ele vai falar para a gente dos alimentos processados. Os alimentos processados, eles são aqueles alimentos que a indústria precisou acrescentar alguma coisa para que a gente possa consumir, tá? Então eu tenho, por exemplo, as conservas. Ferveu o alimento, colocou sal, colocou açúcar, então eu fiz a conserva. No caso do queijo, eu precisei colocar um coalho, transformar ele numa forma diferente, né, de apresentação do leite, por exemplo, que eu tinha. Os pães entram nessa parte, se forem pães caseiros, tá? Aqui a gente não está falando de pães industrializados, aqueles que a gente compra lá no mercado, que ficam meses na prateleira. Não, é o pão caseiro. E ele entra com essa condição, que eu misturo alimentos. Então, a farinha, por exemplo, ela é um alimento minimamente processado, porque eu tinha trigo, precisei moer para ter a farinha, acrescentei ali sal, gordura e um fermento, e eu tenho pão básico a gente tem dessa forma, né? Então, são alimentos que sofrem ainda poucas ações da indústria. Agora, o próximo slide, ele vem falando de um grupo de alimentos que está muito presente nas nossas vidas, porém a gente tem que parar e pensar sobre eles. Se a gente for ver a descrição que está aqui, né, descrita, diz assim, são produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento, vários ingredientes, e muitos desses ingredientes são de uso exclusivamente industrial. Então, se a gente pega, por exemplo, de um item desses que está aí, vou ver o rótulo. Daí lá no rótulo tem vários ingredientes que eu leio e eu não sei nem o que significa, eu nunca vi esse ingrediente na natureza. É espessante, não sei o que lá, aromatizante, não sei das quantas. Então, assim, são alimentos que eles não são alimentos na essência, é uma composição, uma formulação de vários ingredientes para formar algo que a gente diz que é um alimento, né? Então, muito cuidado com este grupo. Este grupo de alimentos, ele deve ser consumido na menor quantidade possível, ou, se possível, até não ser consumido. Eu sei que a gente vive num momento de vida que é um momento muito corrido, né? A vida é muito dinâmica, a gente tem 1000 atividades, e o que esses alimentos prometem é praticidade, porque a gente abre um pacote e a gente está comendo. Todos os outros grupos alimentares que a gente apresentou, eles precisam de um tempo para preparo, de uma organização, né? Então, eu posso pegar uma fruta e comer? Posso, mas eu posso, se eu for pegar um vegetal, na maioria das vezes, eu preciso para montar uma salada, por exemplo, eu preciso preparar, eu preciso alguns cozinhar, outros lavar, picar, então requer mais tempo, né? E a gente precisa se organizar.
Então, uma coisa importante da alimentação é que, para a nossa alimentação ela ser uma alimentação saudável, de fato, a gente precisa de tempo para organizar. Não tem como chegar na hora da refeição e dizer, e agora? O que eu vou comer? Não, a gente precisa organizar e planejar. E a gente vai trabalhar um pouquinho disso daqui para mais adiante, a gente já chega nesse ponto. Bom, vamos aí para a gente fazer uma recapitulação do que a gente aprendeu. E essa é uma regra que eu gosto muito de usar ela, tá? É a regra de ouro 1, que é o quê? Faça dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Então, se você conseguir fazer isso, nossa, a gente já andou léguas, né? Já andou muito em prol de ter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. Modere nos alimentos processados, consumindo eles em pequenas quantidades, tá? Então lembra lá que os processados são aqueles enlatados, né? Os queijos, os pães. Ah, não posso comer? Não pode, não tem problema nenhum. Mas lembrando que a base da sua alimentação são os alimentos minimamente processados ou os alimentos in natura. Então, quem eram os minimamente processados? Lembra que aquele lá, feijão, os cereais vão ser... Então, aqueles que sofreram praticamente nenhuma ação da indústria, tá? Em termos de acréscimo de ingredientes. Eles estão ali basicamente como vieram da natureza. O terceiro item é evite alimentos ultraprocessados, tá? Então, assim, a indicação é para a gente evitar. Não quer dizer que eu não possa de jeito nenhum consumi-los, mas eles não podem ser a base da minha alimentação. E hoje a gente vê muitas pessoas e muitas famílias tendo os alimentos ultraprocessados como a base da alimentação, né? Então, assim, eu acho que aqui requer o nosso cuidado, né? A nossa atenção. Então, que escolhas eu estou fazendo? O que eu estou proporcionando para mim e para os que estão ao meu redor, né? Então, é bem importante a gente conseguir fazer esse discernimento. Então, pode ser que para eu consumir menos alimentos ultraprocessados, eu tenha que organizar a minha rotina de vida, a minha ida ao mercado, a confecção desse alimento em casa, o preparo desse alimento em casa, né? Às vezes, para eu não ficar sozinha, pode ser que eu tenha que envolver outras pessoas no preparo, né? A família, filhos, marido, esposa, quem quer que seja, né? Mas para que eu não fique sozinha nessa atividade e ela seja prazerosa para todo mundo. E por último, utilizar óleos, gorduras, sal em pequena quantidade, né? A gente também não abusar desses ingredientes. São importantes para dar sabor, né? Para melhorar a palatabilidade, mas eles podem ser nocivos dependendo da quantidade que a gente usa, tá? Agora eu falei uma coisa em relação ao, de paladar, né? Uma coisa importante em relação aos alimentos ultraprocessados, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é que eles são alimentos que eles têm uma palatabilidade violenta, né? Então a indústria de fato põe aceleradores de sabor, né? Realçadores de sabor, melhor, para que a gente ache muito gostoso. Então, assim, de fato, você vai comer algo ultraprocessado e ele vai ser uma explosão de sabor na sua boca, diferente dos alimentos in natura e dos alimentos processados. Né? Mas isso é para que a gente vire consumidor, porque a indústria, o intuito da indústria, de fato, é ter lucro, né? E para ter lucro eles têm que vender. Então eles não vão vender uma coisa que não é boa. Então vale a gente entender um pouquinho disso aí. Agora a gente vai para a regra de ouro número 2, que ela também é algo que eu gosto muito, muito mesmo. Né? Então cada vez que eu descasco uma laranja em casa eu lembro dessa regra. Descasque mais e desembale menos. Se você quer ter saúde na sua alimentação, isso é uma regra vital, tá? Isso a gente está falando aí, a foto que tem é de um salgadinho, ok, mas a gente pode levar isso para temperos prontos, né? Então faça o seu tempero, usa lá a cebola, o alho, pimentão, as ervas todas. Então tem outras formas do que eu comprar lá um tabletinho que é só colocar e ele vai dar o tempero. Não, porque junto com aquele tabletinho, se vocês
desenvolverem o hábito de ler o rótulo e a lista de ingredientes, vocês vão ficar assustados com o quanto de ingredientes que existem nesses produtos ultraprocessados que a gente não consegue nem identificar o que é, tá? Então, quando a gente consome qualquer produto ultraprocessado, que vai ser do grupo ali do desembale, né? A gente está consumindo muita substância que muitas vezes não são nem alimentos, tá? São substâncias criadas em laboratório para que a gente possa, de fato, sentir mais sabor e ter mais prazer usando esses itens. Bom, passada a regra de ouro 2, agora a gente vai adiante. E daí vem a pergunta, então, né? O que eu posso incluir na minha alimentação? Porque a gente trabalhou até agora a questão dos alimentos, o tipo de processamento que o alimento enfrenta, né? Então a gente já entendeu qual que deve e qual que não deve. Agora, o que mais eu posso colocar na minha alimentação? Eu gosto bastante de usar essa ferramenta que é a gente entender o que são alimentos reguladores, o que são alimentos construtores, o que são alimentos energéticos. Eu acho que na prática, quando a gente vai montar o nosso prato, isso nos ajuda, né? Então, para a gente entender um pouquinho, os alimentos reguladores são aqueles alimentos que nos fornecem vitaminas, sais minerais, fibras. Então, basicamente, eles estão nos alimentos de origem vegetal, tá? Então, eu vou ter bastante regulador nesses alimentos. Já os alimentos construtores, eles são aqueles alimentos ricos em proteína, tá? Que daí, através da proteína, a gente tem os aminoácidos que ajudam aí o corpo, né, os músculos a se recompor e a gente não ter uma perda muscular tão grande, então a gente precisa deles também na nossa alimentação. Então, a gente tem o grupo das carnes, né, queijos, leites, as oleaginosas, nozes, castanhas também tem um pouco de proteína, ovo também entra, tá? Então, aí a gente entendeu o que são os construtores. Agora, os energéticos. Como o nome já diz, eles nos dão energia, tá? Então, a gente consegue esses alimentos através dos carboidratos e dos óleos e gorduras também, tá bom? Então, nos carboidratos, a gente vai ter pães, macarrão, arroz, todos os cereais fazem parte aí desse grupo. E as gorduras, tá? Então, vai ser gorduras vegetais e gorduras animais também fazem parte desse. Então, o que é importante eu saber, né, levar para casa em relação a esse slide, a essa informação? Que para que eu tenha uma alimentação equilibrada, eu preciso ter em cada refeição pelo menos um componente de cada um desses grupos. Porque daí o meu corpo ele vai receber um pouquinho de cada nutriente diferente. Porque se eu quiser ficar só com o grupo dos reguladores, eu posso ter falta de proteína no meu corpo. E também posso ter falta de energia, dependendo das escolhas que eu ponho nos reguladores, tá? Então, assim, de uma maneira geral, eu preciso ter um integrante de cada grupo em cada refeição. Então, no meu café da manhã, o que eu vou colocar? Eu posso pegar uma fruta, eu posso tomar um leite, eu posso pegar um queijo, posso pegar nozes, castanhas, posso ter ovo no meu café da manhã. E energético, o que pode? Vou botar um pão, posso botar um mingau de aveia. Quando eu faço mingau de aveia, eu já não tenho leite lá do construtor, né? Se eu picar uma banana no mingau, já está completo, então tá tranquilo. Então, assim, importante a gente entender. Eu dei o exemplo aqui do café da manhã e você precisa fazer esse exercício para as suas outras refeições também. Agora, o próximo slide, ele mostra para a gente como que a gente deve montar um prato, né? Então, o que ter nesse prato? Então, eu preciso ter aí uma porção de salada, né? Que pode ser crua, é importante que tenha crus, pode ter cozidos. Quando a gente come muito só vegetais cozidos, a gente perde um pouco de fibra, tá? Perde algumas vitaminas também, alguns sais minerais. Então, a dica é que a gente coloque, de fato, crus e cozidos no grupo aí dos vegetais. Então, eu posso escolher depois um grupo de carboidrato. Aqui no prato tem o arroz, mas poderia ser um purê de batata, poderia ser um macarrão, tá? E no grupo das proteínas, a gente tem ali um filezinho de frango e o feijão, que é o nosso clássico brasileiro, né? Misturinha ali do arroz com feijão. Então, um prato desse é um prato que ele compõe tudo que você precisa. Já ia esquecendo, tem a fruta lá de sobremesa, né? Então, a gente garantiu tudo que o nosso corpo precisa. Então, aí, se eu for olhar, eu tenho regulador, eu tenho energético, eu tenho construtor. Tudo para que a gente vá conseguindo manter uma saúde
equilibrada através da alimentação. Agora, no nosso próximo slide, eu queria só comentar um pouquinho a respeito do guia alimentar. Quem não conhece, é bem facinho da gente encontrar ele, a gente encontra em PDF, tá? Põe lá no Google e você vai achar Guia Alimentar para a População Brasileira. E o Guia Alimentar, ele traz 10 passos para uma alimentação saudável. E esses 10 passos, muitos deles estão listados, né, junto com as recomendações do INCA. Então, eu queria trazer que o INCA e o Guia Alimentar, eles estão em conformidade, eles andam juntos em relação a boas escolhas alimentares são refletidas em saúde, tá? Então, vale a pena. Então, quem tiver curiosidade, baixa, ele é um livrinho, assim, e ele traz muito explicado essa parte dos grupos alimentares, os tipos de processamento dos alimentos. Então, aqui a gente deu uma pincelada em todos eles, né? Mas a gente tem ali uma descrição completa do que são os alimentos minimamente processados, in natura, processados, ultraprocessados. Então, vale a pena a leitura, tá bom? E eu acho que isso dá um bom guia para a gente, de fato, do como que a gente vai coordenar a nossa alimentação e que escolhas a gente vai fazer. Lá no início, eu falei sobre planejamento, né? Então, para a gente ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, não tem como a gente fazer isso sem planejamento. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Então, eu tenho que sentar e pensar o que eu vou fazer para a minha semana, né? Como que eu vou trabalhar a alimentação e o que eu vou ter em casa para comer e para oferecer para a minha família, né? Agora a gente vai trabalhar nos próximos slides, são passos, e esse material ele é do INCA, tá? E ele fala assim, para a gente conseguir o planejamento, para a gente conseguir ter a oferta de refeições saudáveis. Então, a primeira coisa, a gente teria que definir metas realistas para a alimentação, considerando preferências e restrições. Então, não adianta eu pegar um cardápio pronto e dizer, vou fazer isso aqui. Não, porque pode ser que tenha alimentos ali que eu não goste, né? Então, eu tenho que definir. O que é meta realista para mim? A meta realista é eu saber que eu tenho que levar a marmita para o trabalho, eu não consigo almoçar em casa. Então, o que eu vou fazer? Tem preparações que elas são boas de serem consumidas na hora, e que se eu for requentá-las, né, que é o caso da marmita, ela não fica tão boa. Então, isso é uma meta, é uma realidade que eu tenho. Então, eu vou definir o meu cardápio ou o que eu vou trabalhar para a minha semana, levando isso em consideração. Então, do tipo, e tem alimentos que eu não gosto, e tudo bem eu não gostar de todos os alimentos. Ou tenho restrição alimentar, então eu tenho que levar isso em consideração. Então, definir, não, minha alimentação é básica. É salada, é arroz, é feijão, uma porção de proteína, né? Então, estabelecendo as metas. Ok. Segundo passo, eu preciso criar esse cardápio. Então, o que eu vou comer na segunda-feira? O que eu vou comer na terça-feira? Então, eu tenho que definir. E uma coisa boa, que depois a gente pode trabalhar, é quando eu vou fazer uma preparação, às vezes eu já faço uma quantidade maior dela. Isso me ajuda, mas eu vou falar disso um pouquinho melhor daqui para frente, tá? Então, crie o cardápio, incluindo todos os grupos alimentares. Lembra dos reguladores, energéticos e construtores? Então, vou pensar nisso na hora de montar o meu cardápio, tá? Então, se eu almoço, o meu almoço ele vai ser igual ao jantar? Não, não vai ser, ele vai ser diferente. Ou não, no jantar eu não como comida, arroz, feijão. Eu faço um lanche. Tudo bem, não tem problema fazer o lanche à noite. Pessoas que não gostam de comer comidas mais pesadas à noite. Então, não tem problema, você só precisa considerar a sua realidade, né, e definir o cardápio, então. O próximo item que a gente vai ver é fazer a lista de compras específicas com os ingredientes do cardápio da semana, tá? Então, a gente vai trabalhar ali montei o cardápio, então, vou precisar de arroz, eu vou precisar de feijão, vou precisar de carne. Para fazer essa carne, eu preciso do tempero salsinha, eu preciso de cebola, alho. Então, você vai anotando e fazendo a sua lista.
porque senão ficam faltando coisas. Ou você compra, vai no mercado e compra aleatório. Ah, compra um pouco de cenoura, um pouco de chuchu, um brócolis, uma alface, e daí chega lá em casa na decisão assim, agora, o que é que eu monto com isso? Não, então melhor é a gente definir o que é que vai fazer, faz a lista, vai para o mercado e daí vai ficar mais fácil, tá? Outra coisa importante é a gente reservar um tempo para fazer essas refeições, tá? Porque se eu não tenho tempo, como eu falei, a gente vive numa era que o tempo está escasso, né? Sobra pouco tempo para gente. Então, se a gente não organizar, aqui fala, reserve um tempo no final de semana, porque às vezes a gente tem um pouco mais de tempo no fim de semana. Mas se você consegue fazer isso durante a semana, ok, né? Então, assim, precisa gastar tempo preparando esses alimentos, né? Então, se a gente consegue unir a família para ajudar, né? Se o marido ajuda ou a esposa ajuda a fazer, então é ótimo. Se eu tenho filhos que podem ajudar, já estão em idade, bora botar todo mundo a fazer, porque é saúde que todo mundo vai estar ganhando. A quinta dica, existe uma técnica chamada meal prep, que é preparando refeições antecipadamente, né? Então a gente ganha tempo com isso. Então eu chego no mercado com os legumes, eu já deixo tudo cortado, como eu já tenho o cardápio, eu já sei o que vai ser. Ah, eu já pego a cenoura, deixo cortadinha, brócolis já deixo cortado. Então existem técnicas, não consigo falar sobre todas elas aqui, mas existem técnicas que a gente pode fazer para deixar que esse legume dure mais tempo congelado, né? Outra coisa boa é a gente preparar as proteínas antecipadamente, né? Eu tenho um hábito na minha vida de quando eu vou preparar uma carne, por exemplo, eu já compro o dobro de quantidade de que eu vou usar naquela refeição. E deixo picadinha, refogada, vai para o congelador, vai para o freezer. Porque numa próxima refeição eu já tenho ali meio caminho andado. Então a gente consegue agilizar com isso, né? Então sempre que for preparar alguma coisa, já prepara numa quantidade maior. Tem pessoas que não se incomodam de comer o arroz que não seja da hora. Então você já prepara, deixa uma porção lá congelada, no outro dia você tira, aquece, faz um arroz de forno. Então existem possibilidades para que a gente consiga ganhar tempo, né? A gente não gaste tanto tempo todo dia cozinhando. Então, se eu compro, por exemplo, o pé de alface e já deixo ele todo lavado, lavo, escorro bem, ponho numa vasilha com papel absorvente, né, o papel toalha absorvente, aquela alface dura praticamente a semana toda e você gastou um dia lavando ela. Porque se todo dia você for parar para fazer, pode ser que não dê tempo, né? Então, isso é bem importante. O sexto item ele tem relação com este que a gente acabou de falar, né? Então, assim, cozinhou, faz quantidade a mais, deixa pronto algumas coisas, porque elas vão te ajudar em momentos que a coisa está mais apertada, né? Que deu algum imprevisto, ou você está com mais pressa naquele dia, não consegue fazer. Porque se a gente for levar em consideração o tempo que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue ter uma boa alimentação porque a gente não tem tempo para preparar essa boa alimentação, tá? Vamos para o próximo. Agora seria variar as suas receitas, né? Eu digo que hoje em dia está super fácil, porque na internet a gente consegue muita receita, muita preparação. Antigamente a gente tinha mais o caderninho de família, né? Que a mãe anotava a receita, a avó tinha passado para a mãe, você pegava a receita da sua mãe, seu filho ia pegar de você. Então era bem mais difícil a gente ter acesso. Agora não, a gente tem muito conteúdo. Então, quanto mais variada for a nossa alimentação, quanto mais colorido for o nosso prato, a gente está recebendo nutrientes diferentes, tá? E a gente não entra naquela monotonia alimentar. Você olha para a comida, você comeu ela, em 3 dias você está comendo a mesma comida. O seu corpo está alimentado? Tá. Mas pode ser que você não esteja tendo prazer na alimentação. E a alimentação, ela é uma fonte de prazer na nossa vida. Não tem como a gente dizer que não é, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso também. O último item que a gente vai falar aqui agora é a respeito da flexibilidade. A gente precisa ter flexibilidade, porque às vezes eu faço a minha lista de ingredientes, chego no mercado, eu não encontro, né? Então,
pô, vou ter que trocar, mas queria tanto fazer aquele prato. Tudo bem, você vai encontrar ele um outro dia, não tem problema, né? Ou até, por exemplo, a flexibilidade em relação a eventos sociais. Muitas vezes a gente vai para lugares, para festas, né, e outros eventos que têm alimentação, e a gente tem que acabar comendo alguma coisa diferente daquilo que a gente tinha planejado ou daquilo que a gente escolheu, né? Então, por exemplo, nós fizemos esses dias, ofertamos um coffee break e a nossa ideia era que não tivesse alimentos ultraprocessados nesse coffee break. Então, nós fizemos todo o possível para que isso não acontecesse. Mas chegou lá e aconteceu e tinha. Então, o que a gente faz? Bom, a maior parte deu certo. Então, a gente não adianta a gente se cobrar tanto em relação a algumas coisas que saem do nosso controle. E esses eventos sociais, na maioria das vezes, saem do nosso controle. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, que nós somos em relação à alimentação, né? A nossa saúde vai responder em relação à nossa alimentação, aquilo que a gente faz a maior parte do tempo. Né? Assim, então, a maior parte das minhas refeições eu consigo controlar, colocar alimentos saudáveis, evitar os ultraprocessados, comer na quantidade certa, né? Então, assim, o que é comer na quantidade certa? É quando seu estômago atinge um limite que não é aquele limite do ai, foi demais, né? Então, assim, estou satisfeito, senti, pronto, paro. Né? Então, quando a gente consegue isso, fazer isso a maior parte do tempo, com certeza a gente vai ter saúde vinda através dos alimentos. Então, para a gente não se cobrar tanto quando em um momento a coisa sai daquilo que a gente havia planejado, tá bom? Pode passar. E eu queria falar um pouquinho aqui da campanha do Outubro Rosa, né? Que é o mês que a gente está vivendo. E o título da campanha que a gente está nesse mês na SES é A Cultura do Cuidado, Saúde em Cada Decisão. Né? Então, por que a gente escolheu isso, esse título? Porque a gente entende que o cuidado ele deve ser feito, a gente precisa desenvolver o cuidado com a gente, né? Então, através do alimento, através do exercício, através de tantas escolhas do dia que a gente acorda de manhã já escolhendo, né? Que roupa que eu vou pôr, depois que eu vou tomar no meu café da manhã, que caminho que eu vou fazer para o trabalho. Então, assim, são escolhas o tempo inteiro. E quando a gente coloca a nossa saúde como algo a ser alcançado e entende que as nossas decisões interferem diretamente na nossa saúde, eu acho que a gente toma para a gente um pouco da responsabilidade. Né? Nesse período todo que a gente está aí à frente da pasta de oncologia, é uma pasta muito difícil, porque o câncer, eu sempre digo que ele é um diagnóstico que ele não é como um diagnóstico de uma outra doença, né? Ele traz um peso grande em relação a ele, de uma questão de sobrevivência, né? Muitas pessoas, quando têm o diagnóstico de câncer, elas conseguem de fato se curar, né? Mas é um drama todo que é enfrentado. Então, quando a gente consegue fazer o possível para prevenir, eu acho que é algo que vale muito a pena, né? Então, depois da doença instalada, a gente já vai para a parte do tratamento e buscar a cura. E a gente sabe também que muitas mulheres não conseguem a cura, né? Então, isso especificamente do câncer de mama, porque o câncer de mama, ele é o câncer que mais mata no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, né? Ele é o mais incidente em mulheres, com a maior prevalência também. Então, é algo que vale a pena a gente cuidar, né? Principalmente se você está em grupo de risco, se você, a sua mãe, a sua avó, alguém da sua família já teve o câncer, se você está acima do peso há muito tempo, né? Se você faz uso de uma alimentação desequilibrada, consome muita bebida alcoólica, ou consome bebida alcoólica porque não tem dose segura, né? Então, assim, busque ajuda, né? Então, a gente tem depois toda uma questão de rastreio para essa doença, que não é o foco da nossa conversa aqui, mas eu acho que, assim, cuide da sua saúde, né? Busque tê-la e prevenir o quanto puder. E é isso, gente. Espero poder ter ajudado vocês.
Aqui está o nosso contato. Eu deixo também o site de nutrição da SES, que tem bastante conteúdo, tá? Sobre uma alimentação saudável, formas de ter um pouco mais de conhecimento se você entrar lá, tá bom? E precisando de entrar em contato, esses são os nossos contatos através do e-mail e através do telefone. Espero que tenha sido bom para vocês.